Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu estava cinzento, como se a própria natureza estivesse de luto pela perda de uma estrela que se apagou cedo demais. Um vento frio, quase irreal, soprava pelo cemitério particular dos Carters em Long Island, farfalhando as folhas caídas dos velhos bordos que ladeavam a entrada de paralelepípedos. Era como se o tempo tivesse parado. O silêncio, pesado como um cobertor de chumbo, era quebrado apenas pelo suave estalar de passos no cascalho e pelo zumbido distante de um helicóptero de notícias sobrevoando. Emily Carter, uma brilhante advogada de 27 anos com um futuro brilhante pela frente, jazia em um caixão branco perolado adornado com rosas e lírios brancos. Ela era o orgulho de seu pai, o respeitado juiz federal Richard Carter, e filha única de sua esposa, Catherine. Seu assassinato uma semana antes chocou o país inteiro. A mídia o chamou de roubo trágico, mas alguns sussurravam que havia áreas cinzentas, detalhes que não faziam sentido. A elite da costa leste viera prestar suas homenagens. Senadores, procuradores gerais, COR, figuras de Wall Street, membros influentes da Ordem dos Advogados. Todos usavam óculos escuros e rostos fechados, mascarando seus verdadeiros pensamentos com aparente compaixão. Discursos haviam sido proferidos. Longas frases sobre justiça, o futuro destruído e o legado de Emily. Mas no fundo, todos refletiam sobre seu próprio reflexo, sobre a imagem que sua presença ali deixaria. Catherine Carter, num tailleur preto da Chanel, agarrava nervosamente o braço do marido. Seu rosto congelado parecia esculpido em mármore. Nenhuma palavra saía de seus lábios, apenas piscadas rápidas, como se estivesse reprimindo um grito primitivo. Richard, ereto como uma estátua, não demonstrava nada. Seus olhos de aço fitavam o horizonte, impassíveis. O caixão foi baixado lentamente, acompanhado pelo murmúrio solene do padre e pelos soluços abafados de alguns parentes. Sinos ao longe anunciavam as horas. E foi então que o ar pareceu congelar. Um homem apareceu no final do beco. Sujo, irreconhecível. Seu casaco puído estava encharcado pela garoa. Suas botas deixavam rastros de lama no chão imaculado. Ele avançava com passos firmes, como se nada pudesse detê-lo, nem mesmo seguranças que hesitavam, perplexos com sua audácia. Mas, quem é esse homem? Murmurou uma mulher elegante, segurando uma bolsa Hermes. Os sussurros se espalharam como fogo. As pessoas recuaram um pouco quando ele passou. Algumas pegaram seus celulares, outras instintivamente deram um passo para trás. O homem parou em frente ao túmulo, a poucos metros do caixão. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, pela raiva e por uma luz estranha nos olhos, a de quem não tem mais nada a perder. Ele olhou para Richard Carter, e sua voz, profunda e rouca, cortou o ar gelado. O assassino está aqui. Um arrepio percorreu a plateia. Era possível ouvir um alfinete cair. Richard não se moveu, mas seu maxilar se apertou. Catherine hesitou. O que você disse? Perguntou um senador indignado. Mas o homem repetiu mais alto, com os olhos fixos nos do juiz. O assassino está aqui. Seu nome era Noah Walker, um nome apagado pelo vento e pela indiferença. Ex-técnico de segurança cibernética de uma empresa federal contratada, ele tinha uma vida estável e um futuro traçado. Mas um dia, tudo desmoronou. Uma demissão repentina, uma separação dolorosa, uma depressão ignorada e aos poucos, as ruas engoliram o que restava dele. Um fantasma entre os vivos. E no entanto, naquele dia, ele não veio para implorar. Ele veio para quebrar o silêncio. Eu vi o que aconteceu na noite em que sua filha morreu, ele disse, com a voz profunda, cheia de fadiga e determinação gélida. Um murmúrio de choque percorreu a plateia. Os seguranças se aproximaram rapidamente com as mãos sobre os fones de ouvido, prontos para silenciá-lo. Mas Richard Carter, ainda paralisado de surpresa, calmamente levantou a mão. Deixe-o falar. Todos os olhares se voltaram para ele. Uma tensão opaca se instalou. Os guardas pararam de repente. Richard Carter encarou Noah com uma expressão indecifrável. Catherine, por outro lado, tremia. Noah respirou fundo e lentamente tirou um celular antigo com uma rachadura em forma de estrela na tela. Ele o segurou como uma relíquia sagrada. Naquela noite eu estava dormindo debaixo da ponte perto do Vestige Park. Eu não entendia tudo, mas eu via. Eu ouvia os gritos. E fiz o que pude. Ele desbloqueou o dispositivo, percorreu a galeria e pressionou play. Na tela, o vídeo estava trêmulo, mal enquadrado e filmado à distância. Uma noite escura. Um estacionamento quase deserto. Mas as vozes estavam lá, abafadas, mas audíveis. Uma discussão.
Um tom feminino firme e carregado de emoção, Emily. Um tom masculino mais frio e cortante, um homem. Silhuetas podiam ser vistas. Então, de repente, um movimento rápido, quase instintivo. Um clarão metálico. Uma detonação. Emily desabou como uma boneca quebrada. No segundo seguinte, o homem recuou em pânico, olhou ao redor, e uma luz brilhou em seu rosto. Fugaz, mas suficiente. O suficiente para gravar suas feições na memória de qualquer um que conhecesse aquele rosto. O silêncio no cemitério havia se tornado irreal. Noah pausou o vídeo. Ele olhou lentamente para o juiz Carter. É David Monroe. Uma onda de choque percorreu as fileiras. Sussurros. Engasgos. Olhares incrédulos. David Monroe, o promotor público assistente. A estrela em ascensão da acusação. O protegido de Richard Carter. Seu amigo de 30 anos. Aquele a quem ele chamava de irmão de armas desde a Universidade de Colômbia. Aquele que acompanhou Emily em seus primeiros anos na faculdade de Direito. Aquele que proferiu um discurso comovente minutos antes sobre coragem e justiça. Uma mulher desmaiou. Um juiz deu 2 passos para trás. Celulares foram discretamente retirados. Repórteres à distância já registravam a comoção. Um rumor incipiente se formava nos altos escalões do poder. Richard Carter, com os olhos fixos na tela rachada do celular, permaneceu paralisado como uma estátua de pedra. Ele não piscou mais. Cada segundo do vídeo parecia atingi-lo no coração. A filmagem trêmula podia ser de baixa qualidade, mas gritava uma verdade brutal. Emily, sua filha, seu sangue. Discutindo acaloradamente em um estacionamento deserto. E na frente dela, Monroe, David Monroe. Ele havia compartilhado uma refeição com ele na sala de estar 6 semanas antes. Lembrava-se das gargalhadas, daquele laço fraternal. Lembrava-se também do orgulho que sentia ao ver Emily seguir os passos de David, a quem tanto admirava. Ele até a chamava de sua segunda filha. E agora, ele viu o mesmo homem levantar o braço. Um clarão. Uma detonação. Emily caiu. Monroe fugiu. Não é possível. Ele murmurou sem nem perceber. Noé, ainda tremendo, mas levado por um sopro irreprimível de verdade, continuou. Eu estava sentado à sombra de uma varanda naquela noite. Juro, eu estava dormindo lá, não estava procurando por nada. Mas eu os vi. Ouvi a voz dele. Eu o reconheci. Ele estava furioso. Ela dizia, você acha que eu vou ficar quieta? Naquele exato momento, Richard sentiu algo se despedaçar dentro dele. Seu coração, sua mente, suas certezas. Tudo desabou como um castelo de cartas. Aquela frase, Emily a dissera, 2 dias antes de sua morte. Ele se lembrava dela agora como um trovão que chegou tarde demais. Ela o fitara com olhos cansados e revoltados e sussurrara, você acha que eu vou ficar calado? Mas ele não tinha escutado. Um leve movimento chamou a atenção de todos. Monroe, o homem pálido suando, com o olhar desconfiado, deu um passo para trás. Depois outro. Gaguejou, é uma armação. Uma armadilha. Esse homem é um vagabundo, um doente. Ele está mentindo. Ele se virou pronto para fugir, mas 2 homens já o seguiam. Agentes de segurança do Tribunal Federal, ex-fuzileiros navais impassíveis. Com um gesto brusco, eles o subjugaram, algemando-o enquanto a elite reunida observava incrédula. Monroe tentou lutar, gritando, eu servi este país. Coloquei criminosos na prisão. Foi um erro. Tenho amigos aqui, eles vão me proteger. Mas ninguém se moveu. O silêncio caiu sobre o cemitério. Um silêncio denso. Terrível. Como se todos de repente percebessem que estavam testemunhando uma mudança histórica. Richard Carter fechou os olhos. Então, com uma voz monótona e direta, disse, ligue para o FBI. Agora. Noah foi escoltado pela polícia, não como suspeito, mas como testemunha especial. Os policiais, cientes da importância de suas revelações, trataram o homem com um respeito incomum por alguém que o mundo até então ignorava. Ele foi levado para a delegacia central em Manhattan e, em seguida, transferido para proteção temporária sob custódia do FBI. O velho telefone com o vidro rachado, até então seu único bem valioso, foi entregue a especialistas em crimes cibernéticos. Cada quadro, cada segundo do vídeo, cada sinal de GPS foi analisado, cruzado e validado. O depoimento de Noah, preciso e comovente, estabeleceu um fio narrativo coerente. Ele não havia esquecido nada, a hora, os gritos, as palavras de Emily, o som do tiro, o homem fugindo. Ele havia registrado tudo, em sua memória. E neste pequeno dispositivo que em poucas horas, se tornará uma prova inestimável. Poucos dias depois a investigação tomou um rumo decisivo.
Com base nas declarações de Noah, os investigadores retornaram ao apartamento de Emily. Atrás de uma estante cuidadosamente escondida dentro de uma divisória falsa, encontraram um disco rígido externo protegido por uma senha complexa. Essa senha era nada menos que o nome do pai dela, seguido da data de nascimento dele. Um detalhe chocante. Dentro do disco rígido, um mundo de evidências. Emily conduziu uma investigação metódica. Ela cruzou referências de transferências eletrônicas suspeitas, identificou empresas de fachada, reuniu gravações de áudio de conversas privadas, documentos internos do Departamento de Justiça, notas manuscritas sobre juízes comprometidos e arquivos diretamente relacionados a David Monroe, filho mentor, filho assassino. Ela também gravou várias mensagens de vídeo, nas quais explicou calmamente suas descobertas. Uma delas começava com estas palavras: se você está assistindo isso, é porque eu não consegui. Mas a verdade está aí. Não deixe que ela morra comigo. A notícia causou comoção por todo o país. David Monroe foi indiciado para item assassinato premeditado, item obstrução da justiça, item desvio de verbas públicas, item corrupção agravada, item conspiração criminosa, item homicídio culposo, voluntário de um agente federal. Desde Emily estava trabalhando em um arquivo estadual, a queda foi brutal. Monroe perdeu em questão de horas tudo o que havia construído ao longo de décadas, sua reputação, suas alianças políticas, seu apoio jurídico. Ele foi preso, desta vez oficialmente algemado e levado perante um tribunal federal. Seu rosto foi manchete por semanas, mas não mais como símbolo de sucesso, como de um traidor, um predador, um homem poderoso consumido pela sede de dominação. Ricardo Carter, por sua vez, passou por dias de silêncio e vergonha. Mas ele não permaneceu congelado. Uma semana após a abertura da investigação, ele falou em uma conferência de imprensa nacional com as câmeras apontadas para ele. Ele lamentava a perda da filha, mas também carregava o peso de uma profunda falha moral. Sua voz estava rouca, mas clara. Sou juiz federal há 32 anos. Já vi criminosos inocentes vítimas de algozes. Mas nunca imaginei que mal pode se convidar para minha própria casa, na forma de um homem que chamei de amigo. Ele parou e olhou os repórteres diretamente nos olhos. E devo confessar-lhe isto: a verdade não me foi revelada por um promotor, nem por um investigador, nem por um colega juiz. Não. Foi-me trazida por um homem sem endereço. Um homem que dificilmente seria notado se estivesse a mendigar numa esquina. Um homem que ignorávamos, desprezávamos, julgávamos pela sua aparência. Então ele acrescentou com a voz embargada, ele revelou a verdade. Ele salvou a honra da minha filha, onde o sistema havia falhado. Noah Walker, por outro lado, não buscava os holofotes. Quando lhe ofereceram aparições na TV, entrevistas exclusivas e recompensas financeiras, recusou tudo. Limitou-se a declarar na presença de um jornalista local: não quero ser transformado em herói. Sou apenas um homem destruído que ouviu uma garota em perigo. Ela me viu naquela noite, quando todos pensavam que eu era um fantasma. Ela me disse: você também tem o direito de existir. Ele fez uma pausa e enxugou as lágrimas. Então, eu só peço uma coisa: que as pessoas se lembrem de que um morador de rua não é um fantasma. Que me ouçam como eu ouvi a Emily naquela noite. A nação ficou chocada. Um mês depois foi aprovada uma lei de emergência, a Lei de Proteção Carter, que visa fortalecer os direitos dos denunciantes e proporcionar maior acesso às plataformas de denúncia para pessoas em situações precárias. Noah Walker, sem querer, lançou uma revolução ética. E em um pequeno parque no Brooklyn, em um banco, uma placa foi instalada, em memória de Emily Carter e a corajosa escuta de Noah Walker. A verdade não conhece terno nem gravata. Apenas corações que ousam falar. Um ano depois, fiel à promessa que fizera a si mesmo após a revelação, Richard Carter inaugurou uma Fundação Nacional para a Defesa e Proteção de Testemunhas de Crimes Sem Teto. A fundação foi nomeada Vozes nas Sombras, uma homenagem àqueles que a sociedade não vê, mas que às vezes detêm as verdades mais cruciais. A inauguração do centro principal em Washington, D.C. foi discreta, mas solene. Na parede da entrada, uma grande placa de mármore preto polido foi descerrada diante de uma multidão silenciosa de jornalistas, ex-colegas de Emily, sobreviventes e ativistas, em memória de Emily Carter. Ela viu injustiça e lutou pela verdade. E em homenagem a Noah Walker, o homem que ninguém viu mas quem viu a verdade. Quando o pano foi removido, Richard Carter abaixou a cabeça com as mãos entrelaçadas, incapaz de falar por vários segundos. Ele não era mais o magnata frio e distante de outrora, mas um pai enlutado que se tornará um lutador por uma causa da qual jamais suspeitaria antes da tragédia.
Na multidão, um homem se destacava. Usava um terno simples, sob medida, mas despretensioso. Seu cabelo estava recém-cortado e sua barba, impecavelmente aparada. Sua aparência modesta contrastava com a elegância dos convidados. Era Noel Walker. Quando ele finalmente se aproximou, um murmúrio percorreu a multidão. Alguns reconheceram seu rosto das notícias, mas poucos o tinham visto pessoalmente. Richard Carter o viu chegando. Seus olhares se encontraram. E naquela breve troca silenciosa tudo foi dito. 2 homens. 2 mundos. Um homem rico, poderoso, antes cego às sombras que cercavam sua própria casa. O outro invisível, excluído, sobrevivendo à margem, mas carregando uma luz inesperada. Richard estendeu a mão. Noah hesitou por um segundo, e então apertou-a. Eu lhe devo mais do que você pode imaginar, murmurou Richard. Graças a você, minha filha não desapareceu à toa. Noé simplesmente respondeu. Ela me ouviu, Sr. Carter. Só uma vez. E isso me salvou. Então eu fiz o que ela queria que eu fizesse. Um silêncio respeitoso se fez, quase sagrado. Os flashes crepitaram, mas Noah desviou o olhar. Recusou entrevistas novamente. Não queria se tornar um símbolo. Apenas um homem que fosse ouvido. Atrás da placa, uma árvore foi plantada. Uma magnólia branca. A favorita de Emily. Todos os anos, no aniversário da fundação, velas eram colocadas em sua base. E enquanto as pessoas se afastavam, Noé permaneceu sozinho por um momento em frente ao muro, colocando delicadamente a mão na pedra negra. Ele sabia que a rua ainda era sua. Que sua vida não era fácil. Mas ele havia encontrado algo que muitos passam a vida inteira procurando sem nunca encontrar: dignidade. E talvez o mais importante, a verdade.